Meus amigos, eu gostaria de ler aqui um artigo desenvolvido pelo site Brasil Paralelo, ontem, dia 9 de outubro de 2023, que explica a respeito aí do conflito existente entre Israel e a Palestina. Além de ser um dos mais longos da história da humanidade, um dos mais escabrosos, tá? Todo o noticiário internacional está aí divulgando notícias a respeito desse conflito, notícias que estão nos deixando arrasados, né? Com imagens cada vez mais horripilantes, né? De pessoas mortas, crianças, idosos e tudo mais. Eu gostaria de ler esse artigo aqui juntamente com vocês. Ele vai ter aí uma média de 22 minutos de duração, tá? De leitura, e eu espero que vocês me acompanhem até o final. Vamos lá, pessoal. O conflito entre Israel e Palestina perdura há mais de 70 anos. Vocês podem digitar aí no Google: entenda o conflito entre Israel e Palestina, um dos mais longos da humanidade, da história da humanidade, que vocês vão dar de cara com o artigo da Brasil Paralelo, tá? E aí logo abaixo aí do título do artigo tem uma cidadã palestina gritando com um soldado de Israel, uma imagem bem icônica que com certeza vai entrar para a história. Desde a fundação do Estado judeu, sucessivas guerras aconteceram. Atualmente o país conta com defesas robustas para repelir ataques do Hamas provindo da faixa de Gaza. O cenário de guerra é constante, tendo se acentuado com a invasão e sequestro de terroristas em Israel no dia 7 de outubro de 2023. Dia 7 de outubro foi o dia que eu comemorei 28 anos de idade, tá? E eu pude acompanhar tudo isso daí por meio das redes sociais e também pela plataforma do YouTube. Vários canais e vários perfis estavam falando a respeito desse conflito e eu mal pude aproveitar o meu aniversário porque eu fiquei focado nesse assunto. As raízes históricas do conflito remontam ao Império Romano. Já a fundação de Israel, um Estado judeu no Oriente Médio tomado por árabes, envolve um plano do movimento zionista do século XIX. Entenda os motivos e a situação do conflito Israel-Palestina. O que a gente vai encontrar neste artigo? 1. Por que Israel e Palestina estão em guerra constante? 2. Guerras árabes-israelenses. 3. Acordos. 4. O Hamas. 5. Como se posicionar em meio a esse conflito? 6. A questão palestina. 7. A divisão dos territórios em 2 estados é uma possibilidade antiga, mas nunca foi concretizada. 8. Argumentos históricos usados pelos judeus para sustentar a criação do seu estado. E 9. Como está o conflito entre Israel e Palestina em 2022? Então vamos lá para o primeiro, né? Por que Israel e Palestina estão em guerra constante? O principal motivo do conflito entre Israel e Palestina é a disputa pelo território, afirma Karina Calandrin, doutora em Relações Internacionais. Eu não sei se é Calandrin ou Calandran, tá? As duas partes clamam que a região da Palestina deve pertencer ao seu povo, guerreando para adquirir a propriedade total dessas terras. Motivos do conflito. Os motivos do conflito entre Israel e Palestina são: 1. Criação do Estado de Israel em 1948 em território ocupado por palestinos. 2. Muçulmanos não aceitarem a presença dos judeus. E 3. Violência praticada por ambas as partes. Para entender melhor as raízes do conflito, veja a explicação histórica abaixo. O movimento zionista. O movimento zionista reunia judeus que defendiam que a melhor forma de garantir sua própria segurança era criando um Estado próprio. O evento que marcou o início do grupo foi seu primeiro congresso que ocorreu na Basileia, Suíça. Como para a religião judaica a terra da atual Israel havia sido prometida por direito divino, esse foi o lugar escolhido para a formação do Estado. O movimento zionista se consolidou por meio da divulgação de suas ideias pelo jornalista húngaro Theodor Herzl no final do século XIX. Já em 1910, alguns judeus foram migrando para a região de Israel e lá foram assentando comunidades comunitaristas, conhecidas como kibbutz. Em apenas 7 anos, a população judaica da Palestina alcançou o total de 56 mil pessoas. A região era habitada por cerca de 500 mil árabes, 10% da população já era de judeus. Em 1917, a Inglaterra sinalizou que apoiaria a criação de um Estado judeu na Palestina a partir da Declaração de Balfour. Após a Primeira Guerra, estabeleceu-se o domínio britânico na região. Com isso, o fluxo de judeus para a região aumentou consideravelmente. Os palestinos reagiram, convocaram o primeiro Congresso Palestino, posicionando-se contra a imigração e a criação de um Estado judeu. Em 1929, houve o primeiro conflito, uma disputa entre judeus e palestinos pelo acesso ao Muro das Lamentações.
Os palestinos alegavam que as autoridades britânicas favoreciam os judeus. O confronto resultou em um grande derramamento de sangue dos dois lados. Apesar dos problemas, as bases para a criação de um Estado judeu haviam já sido lançadas. A origem de Israel. Durante a década de 30, em várias partes da Europa, mas principalmente na Alemanha, com a ascensão de Hitler, a perseguição aos judeus intensificou-se. Como resultado disso, a imigração de judeus para a Palestina aumentou consideravelmente. Em 1931, o número de judeus na Palestina estava na casa dos 174.600. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial e, com ela, o Holocausto. O Holocausto foi a perseguição e eliminação em grande escala dos judeus e outras etnias pelos alemães seguidores do nazismo. Foram criados campos de concentração e de extermínio para esse fim, como de Auschwitz, e políticas de Estado como plano juízo final. Uma filósofa judia cria uma tese controversa sobre os males perpetrados pelos nazistas na Segunda Guerra. Aí, se vocês quiserem acompanhar também, conheçam Hannah Arendt e seu conceito de banalidade do mal. Durante o conflito mundial na Palestina, os árabes muçulmanos se aliaram à Alemanha, pois tinham dois inimigos em comum, os judeus e, em menor escala, os britânicos. Em 1936, houve uma revolta árabe contra seus vizinhos judeus e seus dominadores britânicos. Para resolver a questão, os governantes ingleses montaram a Comissão Peel, liderada por Lord William Peel. O grupo estudou o problema e concluiu que o motivo da violência é que dois povos buscavam governar o mesmo local. A Comissão Peel propôs criar dois estados independentes para solucionar o problema. A proposta pesava em favor dos árabes. 80% do território seria árabe e 20% seria judeu. Os judeus aceitaram a proposta, mas os muçulmanos rejeitaram e retomaram a onda de violência. No fim da guerra, com a derrota da Alemanha, os palestinos sofreram um duro golpe. Devido ao Holocausto, a ideia da criação do Estado de Israel ganhou muita força dentro da comunidade internacional. Auxiliados principalmente pelos judeus dos Estados Unidos, os judeus europeus sobreviventes passaram a emigrar em massa para a Palestina. O lugar ainda estava sob domínio britânico e os ingleses adotaram outras medidas para tentar barrar a imigração dos judeus. Os judeus, por sua vez, criaram organizações paramilitares como a Haganah e começaram a fazer ações para ocupar o território e tornar Israel independente da Grã-Bretanha. Em 1947, os britânicos entregaram a questão para a ONU para que a comunidade internacional resolvesse o problema. A solução veio em novembro deste ano. A ONU propôs a criação de dois estados, repetindo a solução da Comissão Peel. Os ingleses, autoridade colonial da região, abriram mão de seu domínio e entregaram a disputa de palestinos e judeus para a ONU, a Organização das Nações Unidas. Dessa forma, aproximadamente metade do território seria ocupado por um desses povos e Jerusalém, a capital, ficaria sob administração internacional. A ONU estabeleceu o seguinte: 1. Israel seria formado por 53,5% das terras. Palestina seria formada por 45,4% das terras. E 3. O restante corresponderia a Jerusalém sob controle internacional. Os principais conflitos entre Israel e Palestina vieram após a divisão da região pela ONU. Havia nessa divisão uma grande contradição, pois os judeus, que correspondiam a 30% da população, ficariam com uma parcela maior do território. Os palestinos, por sua vez, correspondiam a 70% da população e ficariam com uma parcela menor. Além disso, as autoridades árabes alegaram que o seu território concentrava as terras menos férteis e que eles teriam acesso mais limitado à água potável. A proposta foi aceita pelos judeus, mas foi rejeitada pelos árabes. Mesmo assim, foi aprovada na Assembleia Geral da ONU no dia 29 de novembro de 1947. No ano seguinte, os britânicos se retiraram da Palestina e em 14 de maio de 1948 foi proclamada a fundação do Estado de Israel. Uma pequena parcela de judeus ortodoxos não aprovaram a criação do Estado de Israel. Eles não acreditaram ser legítimo o Estado de Israel e diversas vezes se posicionaram a favor dos palestinos. Um dia após a fundação do novo país, diversos países islâmicos buscaram destruí-lo. Guerras árabes-israelenses. A resposta árabe foi imediata. No dia seguinte à proclamação do novo Estado, Egito, Síria, Líbano, Iraque e Transjordânia, atual Jordânia, atacaram Israel. Cerca de 750 mil árabes que viviam na região foram obrigados a fugir por causa do conflito. Por outro lado, 800 mil judeus residentes em países como Síria, Iraque, Tunísia, Líbia e Iêmen deixaram seus lares às pressas para se tornarem cidadãos de Israel. Cerca de 600 mil migraram para Israel e o restante 200 mil foram para os Estados Unidos. A questão dos refugiados palestinos tem origem neste ataque.
70 anos depois, os 750 mil árabes palestinos não conseguiram retornar para suas casas. Muitos deles foram dissuadidos a fugir e hoje vivem como refugiados em outros países árabes. O primeiro-ministro sírio, Khalid, em 1948 a 1949, admitiu este papel árabe em persuadir os palestinos a sair. Em suas memórias, ele escreveu: "Desde 1948 temos exigido o retorno dos refugiados para suas casas, mas nós mesmos somos os que encorajamos a partir da Palestina." A crise dos refugiados palestinos é uma questão enfrentada pela ONU nos dias de hoje. Cerca de $1 bilhão são gastos anualmente com este problema. Em 1949, apenas um ano depois do início do conflito, viria a vitória israelense. Tal feito garantiu a sobrevivência do país, mas este era apenas o início das guerras entre Israel e Palestina. Elas duraram há mais de 70 anos. Números sobre a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Apesar da criação recente, o Estado de Israel contava com forças armadas bem organizadas. O conflito se estendeu entre maio de 1948 a julho de 1949, quando o último acordo de paz foi assinado. A guerra foi desastrosa para os palestinos. Israel passou a ocupar 79% do território palestino, cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas. A derrota ficou conhecida como Nakba, que traduzindo significa tragédia. Em 1950, os israelenses ocuparam ainda a faixa de Gaza e a península do Sinai, expandindo seus territórios e piorando a relação com os países vizinhos. A criação da OLP. Em 1964, foi criada a Organização da Libertação Palestina, OLP. Seu foco era a luta armada e o objetivo era reconquistar os territórios perdidos para Israel. O grupo também atuava na resistência para evitar que os judeus tomassem mais territórios. O líder da OLP, Yasser Arafat, a partir de 1969, é um nome de grande destaque no movimento. Guerra dos 6 Dias. Em 1967, ocorreu outro conflito de Israel com seus vizinhos. A Guerra dos 6 Dias foi iniciada quando o ditador do Egito, Gamal Abdel Nasser, posicionou tropas na fronteira com Israel. Nas palavras do governante, o objetivo era destruir Israel. Os países vizinhos replicaram a estratégia egípcia e posicionaram tropas para lançar um ataque definitivo. Mas Israel atacou preventivamente a Síria como resposta. Em apenas 6 dias, eles tomaram a faixa de Gaza, a península do Sinai, as colinas de Golã, a Jerusalém Oriental, e a Cisjordânia. Após esses conflitos, a ONU interveio na questão e repudiou as agressões dos israelenses. Ela postulou também que os territórios conquistados deveriam ser devolvidos. Demorou alguns anos e outros conflitos ocorreram até que Israel, de fato, devolvesse as terras. Guerra do Yom Kippur. Em 1973, um novo conflito. A Guerra do Yom Kippur foi uma tentativa de resposta dos países árabes derrotados na Guerra dos 6 Dias. Eles tentaram reaver os territórios perdidos. Israel conquistou outra vitória, dessa vez com o apoio direto dos Estados Unidos. Como forma de retaliação, os países árabes criaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. A organização atuou como um cartel petrolífero e elevou o preço do barril de petróleo, provocando uma grande crise econômica no Ocidente. Este evento ficou conhecido como choque do petróleo. Os primeiros acordos ocorreram na década de 80. Acordos. Em 1979, Israel devolveu a península do Sinai para o Egito com mediação dos Estados Unidos. Um acordo foi selado entre os países do Oriente Médio. Os egípcios recuperavam seus territórios e, em troca, reconheciam o Estado de Israel. O território cedido aos egípcios era maior que o próprio Estado inteiro de Israel, em um local com diversas fontes petrolíferas. Os demais vizinhos árabes se irritaram com este acordo. Ele ficou conhecido como Acordos de Camp David. O povo palestino, cada vez mais isolado, também reagiu às negociações. Primeira Intifada. Em 1987, a população árabe da Palestina se insurgiu contra o Estado de Israel. Mesmo não tendo armamentos, apenas paus e pedras, os palestinos avançaram contra os soldados israelenses. A reação do Estado judeu foi dura e promoveu um grande massacre contra os insurgentes. A comunidade internacional teceu novamente duras críticas a Israel. Ainda no ano de 1987, foi criado o Hamas, grupo radical de árabes palestinos. O Hamas. O grupo islâmico se considera uma força de resistência palestina e um movimento de justiça social. O Hamas radicalizou o conflito contra Israel e o grupo promoveu atentados com carro-bomba, disparos de mísseis contra as principais cidades de Israel e assassinatos de judeus em suas áreas de atuação.
O objetivo principal do grupo é recuperar as terras dominadas por Israel e eliminar o Estado judeu do Oriente Médio. O Hamas não reconhece o Estado de Israel. As autoridades israelenses consideram o Hamas um grupo terrorista e os acusam de usar a população palestina e até crianças como escudo humano durante ataques. O que cada um acusa o outro de fazer. Para o Hamas e seus apoiadores, Israel expulsou seus antepassados de sua terra, os trata com violência, restringe o acesso palestino a suprimentos básicos e essenciais como a água, promoveu ataques contra áreas de civis palestinos e construiu um muro em torno de seus territórios como uma espécie de regime de apartheid, segregação moderno. Para os israelenses, o Hamas é uma gangue terrorista criminosa, subjuga sua população, impõe um regime tirânico, esconde armamentos de hospitais e escolas, instala lança-mísseis em prédios residenciais civis, usa a população como escudo após atacar Israel, desvia recursos da população para financiar seus ataques, envia carros e homens-bomba para promover atentados, transformar o território da faixa de Gaza, que deveria ser um espaço para o povo palestino, em uma base terrorista. Para lutar contra Israel, o Hamas já disparou milhares de mísseis contra o Estado judeu, que conta com um avançado sistema antimíssil chamado Domo de Ferro. O jornalista palestino Mohamed Omer aponta que, apesar da população palestina não aprova os métodos, aponta que parte da população palestina não aprova os métodos do Hamas. Temem pelo risco de suas vidas, enquanto civis comuns em meio a um conflito que não causaram e temem até pela vida das crianças. O grupo é constantemente criticado por entidades internacionais pela forma como governa a faixa de Gaza. O Conselho de Direitos Humanos da ONU apontou que o Hamas persegue críticos e opositores políticos, prende-os arbitrariamente e utiliza práticas de tortura. Mesmo não defendendo o Hamas, a maior parte da população palestina é contra o Estado de Israel. Segundo a pesquisa apresentada pela Washington Institute for Near East Policy, em junho de 2014, 71% dos palestinos preferem que a Palestina continue pressionando para obter todo o território de Israel e apenas 29% aceita a solução que divide o território em 2 estados. Para Bassem Eid, analista político palestino, o Hamas não é um movimento de justiça social e certamente não se importa com o povo palestino. É uma gangue criminosa que apenas se importa em aumentar seu próprio poder. Israel não é a causa principal do seu sofrimento, o Hamas é. Israel não é quem te aprisiona, o Hamas é. Hamas não tem habilidade ou sequer desejo de governar seu povo. A água não é segura para beber, a luz é cortada por horas a fio sem justificativa e esgoto puro constantemente aparece no leito de suas praias. Os israelitas não são responsáveis por isso. O Hamas é. É o Hamas que rouba concreto destinado à construção de casas para o povo palestino, para usá-lo na construção de um sistema de túneis, para lançar seus ataques terroristas a Israel. Entrevista do analista para PragerU. Como se posicionar em meio a este conflito? Escolher defender um lado em meio a um conflito tão complexo e cheio de nuances não é algo tão simples. Não existem respostas definitivas, tampouco as coisas são isso ou aquilo. É necessário aprofundar diversas questões em várias áreas do conhecimento. Somente assim é possível tomar algum partido de forma segura. Mas como é possível ter todo esse repertório cultural com os meios de comunicação e educação tão contaminados por ideologias? Para resolver esse problema, o Brasil Paralelo disponibiliza para seus membros o núcleo de formação. Aí vocês podem conferir aí, tá ok, pessoal? Vou pular essa parte aqui. Acordos de Oslo. Mesmo com a escalada da violência dos dois lados, houve uma nova rodada de negociações. Em meados da década de 90, Yasser Arafat e o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin chegaram a um acordo. Os acordos ficaram conhecidos como Acordos de Oslo. Com isso, foi criada a Autoridade Nacional Palestina, responsável por todo o território da Palestina, envolvendo partes da Cisjordânia e a faixa de Gaza. No entanto, em 1995, Rabin foi assassinado por um extremista judeu e os acordos foram deixados de lado pelas novas autoridades de Israel. Dessa forma, os judeus não cederam mais para a desocupação das áreas onde ainda resistia a população palestina. Os termos de paz dos acordos de Oslo resultaram em fracasso. Segunda Intifada. Nos anos 2000, o primeiro-ministro israelense Ehud Barak, que estava presente nos acordos de Camp David, tenta negociar com o líder da OLP, Yasser Arafat, um novo acordo. A oferta passava pela solução da divisão do território em 2 estados. Os palestinos receberiam o território da faixa de Gaza e 94% da Cisjordânia, com Jerusalém do Oeste como capital. Como resposta, a OLP lançou ataques de homens-bomba que mataram mais de 1.000 cidadãos civis de Israel. As ofensivas ficaram conhecidas como Segunda Intifada e dessa forma foram lideradas pelo Hamas. A população palestina se sublevou contra os israelenses enquanto o grupo terrorista promovia atentados.
Outro famoso atentado promovido por fundamentalistas islâmicos foi o ataque às Torres Gêmeas. 2 aviões colidiram com os prédios, mas no plano inicial 3 voos atingiram o centro de Nova York. Vocês podem aí conhecer a história de heroísmo do voo 93 ao entrarem no site Brasil Paralelo. Vocês podem conferir lá. Como retaliação ao novo ataque, Israel demoliu casas de palestinos e começou a construir um muro cercando o território dos palestinos na Cisjordânia. A construção do muro se iniciou em 2002. O muro, apesar das polêmicas, serviu para seu propósito, impedir as levas de homens-bomba que atingiam seu território. Os ataques diminuíram após a construção. O conflito da segunda intifada só se encerrou em 2004, com a morte do líder do Hamas. Após os conflitos, uma nova rodada de acordos ocorreu e ficou definido que haveria um cessar-fogo entre Israel e os palestinos. Israel iniciaria a desocupação da faixa de Gaza. Israel iniciaria a desocupação de partes da Cisjordânia. Em 2005, os territórios do acordo foram entregues por Israel. Essas ações foram conduzidas pelo primeiro-ministro Ariel Sharon. Ele recebeu o Nobel da Paz neste contexto. No entanto, os conflitos estavam longe de chegar a um fim. A questão palestina. Em 2006, o clima entre Israel e a faixa de Gaza se acirrou outra vez. O Fatah foi derrotado nas eleições pelo Hamas. Carros-bomba e mísseis balísticos foram lançados contra Israel pela autoridade da Palestina. A resposta foi imediata e um novo confronto tomou conta dos países vizinhos. Além da resposta militar, Israel declarou embargos econômicos contra Gaza, o que causou grande prejuízo à população local. Em 2008, o Egito buscou mediar a situação e promover um acordo de cessar-fogo. Contudo, o acordo durou apenas 6 meses, pois Israel se recusou a retirar o bloqueio econômico que adotou. O conflito Israel-Palestina continua vivo, dura há décadas e não dá sinais de que chegará a um desfecho. Se por um lado os palestinos acusam os israelenses de usarem forças militares desproporcionais nos ataques, do outro o Estado judeu acusa o Hamas de praticar atos terroristas e utilizar sua população como escudo. O domínio da Palestina continua sendo o desejo principal de cada lado. Os palestinos são um povo islâmico sem pátria. Não são recebidos em nenhum dos países do Oriente Médio, nem mesmo dos países árabes. Por onde passam, são tidos como refugiados e colocados em assentamentos, mas a vida em Gaza não é melhor que a dos campos de refugiados. Frequentemente, seus suprimentos de gás, energia elétrica e água potável são cortados pelo governo. Além disso, os palestinos têm de conviver com a escassez de alimentos, com bombardeios constantes e sob o domínio autoritário do Hamas. É um verdadeiro cenário de guerra. A divisão dos territórios em 2 estados é só uma possibilidade antiga, mas nunca foi concretizada. Em 1914, o Império Otomano, que controlava todo o Oriente Médio, incluindo a área da Palestina, chega ao seu fim. Em 1918, os britânicos assumiram o controle da região. Sob o regime inglês, em 1936, houve uma revolta árabe contra os vizinhos judeus e os governantes britânicos. Para resolver o problema, foi organizada a Comissão Peel, liderada por Lord William Peel. O grupo estudou o problema e concluiu que a violência acontece porque 2 povos buscam governar o mesmo local. Como resposta, a Comissão Peel propôs criar 2 estados independentes. A proposta pesava em favor dos árabes. 80% do território seria entregue aos árabes e 20% aos judeus. Os judeus aceitaram a proposta, mas os muçulmanos rejeitam e retomam a onda de violência. Em 1947, os britânicos solicitaram uma solução do conflito à ONU. Em novembro deste ano, as Nações Unidas propuseram novamente a criação de 2 estados. Os judeus aceitaram a proposta e os árabes recusaram. No dia seguinte à proclamação da independência de Israel, os árabes atacaram a nova nação. Novamente, os israelenses buscaram devolver os territórios para os árabes. Em 1967, após a vitória na Guerra dos 6 Dias, os políticos judeus formularam 2 propostas para negociar o acordo de paz. Oferecer Gaza ao Egito e a Cisjordânia para a Jordânia em troca da paz. Oferecer estes mesmos territórios aos palestinos para que formem seu Estado. Os árabes, no entanto, não desejavam fazer negócios. Ainda em 1967, reuniram-se na reunião da cúpula da Liga Árabe em Khartoum, no Sudão. Dessa reunião são os famosos 3 nãos. Não à paz com Israel, não ao reconhecimento de Israel e não às negociações com Israel. Em 2000, o primeiro-ministro israelense Ehud Barak, presente nas negociações dos acordos de Camp David, tentou negociar com o líder da OLP, Yasser Arafat, uma nova solução. A oferta foi o território da faixa de Gaza e 94% da Cisjordânia, com Jerusalém do Oeste como capital. Como resposta, a OLP lançou ataques de homens-bomba que mataram mais de 1.000 cidadãos civis de Israel. Em 2008, Ehud Olmert, primeiro-ministro israelense naquele ano, acrescentou terras à oferta anterior, mas Mahmoud Abbas, líder palestino, rejeitou novamente. Mesmo tendo recebido diversos nãos em suas tentativas de negociação, em 2005 Israel saiu pacificamente de Gaza e a entregou aos palestinos. Ao invés de desenvolver a região, o Hamas tornou o local um centro de suas operações militares.
Muitos estudiosos contemporâneos se posicionam a respeito do conflito como anti-zionistas e defendem a causa palestina. Não são antissemitas, como eram os grupos nazistas, mas assim se definem por serem contrários à existência de um Estado judeu. Uma de suas alegações é que uma questão religiosa não pode sustentar a concessão de um território ao povo israelense. No entanto, os judeus não são apenas um grupo religioso, mas sim um povo e uma nação. Em seu livro sagrado há mais de 100 referências a eles enquanto uma nação. Outro ponto importante é o argumento histórico apresentado por Israel. Há argumentos históricos usados pelos judeus para sustentar a criação do seu Estado. O território da Palestina nunca foi um território árabe, tampouco este povo viveu lá. Historicamente, ele foi o território dos reinos judeus. O reino de Israel, o reino de Judá e o segundo reino de Israel. As nações judias que ocuparam Israel são, primeiro, o reino judeu do ano 1000 a 586 a.C., o segundo reino judeu de 538 a 63 a.C. e o terceiro Estado judeu em Israel, de 1948 até os dias atuais. Os judeus viviam no reino de Israel, que foi dominado pelo Império Romano em 37 a.C. Em 70 d.C., os judeus se rebelaram e entraram em guerra contra Roma, mas foram derrotados e expulsos do território. Cerca de 60 anos depois, por volta do ano 130 d.C., os judeus tentaram retomar o lugar e mais uma vez foram derrotados. O imperador romano Adriano, além de expulsá-los novamente, aplicou uma punição. Rebatizou o lugar de Palestina em homenagem aos filisteus, um dos principais inimigos dos judeus. Outro objetivo dos romanos era apagar a memória do reino que ali destruíram. Ao longo dos próximos séculos, ainda sob domínio romano, todos os povos que moravam na região, independente da religião que seguiam, ficaram conhecidos como palestinos. Havia os muçulmanos palestinos, os cristãos palestinos e até os poucos judeus que ficaram por ali eram conhecidos como judeus palestinos. Depois da queda do Império Romano, em 1453, a região foi passando por diversos domínios diferentes. Em 1516, foi conquistada pelo Império Turco-Otomano, que controlou a região até o final da Primeira Guerra Mundial. Na Idade Média, os muçulmanos se expandiram por diversos territórios. Ao redor do mundo, chegaram a dominar diversos territórios cristãos na Europa, mas no fim do século XV sofreram um grande revés. Se vocês quiserem aprender um pouco mais, basta entrar no site paralelo e digitar Reconquista Ibérica. Os judeus se espalharam pelo mundo. Na Europa Oriental havia uma tradição conhecida como pogrom. O evento misturava festividades com linchamentos coletivos de judeus. Ocorriam com certa frequência. Como está o conflito entre Israel e Palestina em 2022? O conflito entre Israel e Palestina estava aumentando entre 2019 e 2020. O professor Hudzit, especialista da ESPM, Relações Internacionais, explica que a guerra estava ficando instável. Segundo ele, o conflito estava criando uma carga cultural, muitos ataques estavam sendo realizados de forma espontânea por pessoas que não participavam de grupos extremistas. Em 2022, o conflito começou a diminuir. Após grandes episódios de violência, em 2021, Israel e a Jihad Islâmica fizeram um pacto de não violência. Segundo Mohammed al-Hindi, porta-voz da Jihad Islâmica, foi concluído há pouco um acordo de trégua egípcio, que inclui o compromisso do Egito de agir em favor da libertação de 2 prisioneiros, Bassem al-Assad e Khalil al-Valdeh. Ataque em massa do Hamas contra Israel em outubro de 2023. No dia 7 de outubro de 2023, o Hamas bombardeou e invadiu Israel. Mais de 100 israelenses foram sequestrados e levados para a Palestina. Israel respondeu aos ataques com bombardeios que mataram mais de 300 pessoas. A invasão terrorista do Hamas em outubro de 2023 foi o maior avanço bélico na guerra entre Israel e Palestina. Centenas de terroristas assassinaram e dominaram casas de famílias israelenses. Um dia depois dos ataques, o governo israelense emitiu uma declaração oficial de guerra contra o Hamas. Segundo o próprio ministro israelense Benjamin Netanyahu, será uma guerra longa e difícil. A primeira etapa termina agora com a destruição da grande maioria das forças inimigas que se infiltraram no nosso território. O programa Cartas na Mesa, da Brasil Paralelo, comentará os ataques recentes, contando com os comentários de 3 cientistas políticos. Aí vocês podem conferir lá, viu, pessoal? Deixa eu pular essa parte aqui. Bom, acho que já finalizou, né? Já finalizou o artigo. Continue acompanhando aí, pessoal. Continue acompanhando o site da Brasil Paralelo, que provavelmente vai publicar mais coisas a respeito desse conflito, tá? Tem também lá o canal do YouTube. Eu sugiro que vocês vejam lá as entrevistas e tudo mais, as produções que eles costumam publicar, que eles sempre publicam com muita frequência, tá ok? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam na leitura desse artigo até aqui e até a próxima. Falou!